Olá, gente! Seja muito bem-vindo ao canal do Dr. Raulino, Olá, tudo bem? um local onde você vai ouvir boas histórias, um conteúdo que vai com certeza edificar, enriquecer a sua vida. E a gente quer convidar você para. Inscreva-se no canal, comente e curta. É isso aí. O Raulino é conhecido por ser professor, foi promotor, inclusive meu professor, e sempre essa pessoa que nos inspira muito. Mas poucas pessoas sabem que, além da paixão que ele tem pela educação, os livros sempre foram uma grande paixão também. E hoje a gente vai falar sobre isso. Porque, para quem não sabe, o Raulino é dono de um grande acervo, de uma biblioteca enorme. Inclusive, quando a gente casou, isso foi a primeira coisa que, quando a gente se conheceu, na verdade, né? Que me chamou muita atenção. A maior parte, aliás, grande parte do andar de baixo da nossa casa era dedicado aos livros, era o quê? É a nossa biblioteca. E a gente vai falar sobre isso. E ninguém melhor para fazer essas perguntas para ele do que eu, modéstia à parte. A minha sogra sempre falou que o Raulino preferia os livros às brincadeiras. E eu agora quero perguntar isso para você. Existiu algum momento, existiu um primeiro livro, existiu algum marco que você lembra para poder compartilhar com a gente que despertou essa paixão tão forte? Foi alguém? Foi um livro? Como é que foi isso? Na verdade, foram vários livros. O meu pai tinha uma coleção que ele deu para a gente, para mim e para o meu irmão. Era como se fosse uma enciclopédia. Então tinha lá letra A, letra B, letra C, para a gente poder ter contato com o alfabeto. Depois disso, livros de história tradicional, Chapeuzinho Vermelho, etc. E no colégio, já no meu, existia o primeiro ano A, primeiro ano B, segundo ano. Antes de ingressar no segundo ano, eu era um aluno que me destacava e a professora Luizinha Almeida, minha primeira professora, me presenteou com um livro chamado Flautista Mágico. E eu ainda tenho esse livro. Agora, há 2 semanas, eu estava ajeitando a biblioteca, colocando os livros na estante novamente, e eu encontrei esse livro que eu sempre guardei em local de destaque. Então, eu tenho o meu primeiro livro, que é o Flautista Mágico, com a dedicatória feita pela professora Luizinha, que tinha uma letra belíssima e me incentivava muito a leitura. Então, meu pai foi um grande incentivo, minha mãe também, e que eram os professores, os dois, e a minha professora Luizinha, minha primeira professora, me incentivou muito a leitura. E daí a paixão começou e deslanchou, não parou mais. Já está respondida a segunda pergunta. A segunda pergunta seria se você lembra qual foi o primeiro livro que você leu. Não só lembro como tenho o primeiro livro Olha guardado. que legal, respondido. Então, professora Luizinha, Luizinha Almeida, Luizinha Almeida de de Altos. Altos. Olha que legal. Então, a segunda pergunta é se quando você entra na sua biblioteca, o que que você enxerga? Hoje, quando você se depara com aquela grande quantidade de livros, o que é que você enxerga? A primeira coisa que me vem é que quando você entra numa biblioteca, você já respira cultura. E a imagem que eu tenho é a imagem do meu pai, que quando estava em casa e não estava nos dando atenção, é porque estava trabalhando ou lendo. Então a imagem que eu tenho do meu pai é sempre com um livro na mão. Um homem que tinha uma cultura muito grande. Meu pai foi professor de latim, português, francês, inglês e lia em outros idiomas. Então esse estímulo nós tivemos dele o tempo inteiro. Você chegava na biblioteca, se ele estivesse em casa e não estivesse dando atenção à família, porque ele era um pai e um marido muito presente, você podia ir na biblioteca que ele estava lá com o livro na mão. Lendo sempre. Muita leitura, muita leitura. Existe algo que isso eu tenho certeza já, então não é na verdade uma pergunta, é uma constatação. Raulino tem muito ciúme dos livros
e sempre se prontificou muito a ajudar as pessoas, trabalhou muito tempo com isso. Pessoas estavam se preparando para concurso público e ele emprestava. Acontece que as pessoas não devolviam ou esqueciam que ele tinha emprestado. Olha só, eu quero que você conte um pouco desses episódios que te causaram muito estresse até. E muito mais que isso, ele ficava muito desapontado, porque os livros faziam com que ele conhecesse a personalidade, o real caráter da pessoa. E depois ele já chegava dizendo, ó, não é de boa índole, não é uma boa pessoa. Esqueceu que eu emprestei? Como assim? Ou seja, ia lá e surrupiava teu livro. Em 2 anos, eu não me recordo o período, mas em 2 anos eu cheguei a perder 60 volumes de livro. Em 2 anos. Alguns livros de coleção. E aí as pessoas perguntam, mas e por quê? Você emprestou para alguém que não prestava? Ou... Eu nunca emprestei livro para inimigo. Eu emprestei livro para pessoas que eu julgava serem amigos, porque eram juízes, promotores de justiça, procuradores de justiça, advogados, alunos e pessoas que eu conhecia há muito tempo. Eu nunca emprestei um livro para um desconhecido ou para um inimigo, até porque eu não tenho inimigos, mas para pessoas que eu julgava que fosse honrar com o compromisso de devolver. Eu tinha um cuidado de anotar na agenda o dia, o horário que pegou e a data em que iria devolver. E eu mostrava isso para a pessoa e dizia, não, eu já devolvi isso aí. Você não se recorda? Eu disse, não, porque quando eu recebo, está aqui, eu dou baixa. E eu não dei baixa na devolução. Então eu perdi algumas pessoas, alguns contatos, pessoas que eu cortei completamente o relacionamento, porque entre ter um relacionamento com a pessoa desse nível de comportamento e com um livro que vai ser útil não só para mim, mas para outras pessoas, eu prefiro o livro. O livro, então, era um termômetro. É um termômetro que me trouxe tristes constatações. Não. Nos empréstimos. Mas agora uma pergunta que eu sempre tive muita vontade de saber. Se existisse, se acontecesse um incêndio na sua livraria e você pudesse salvar apenas 5 livros, quais seriam? O meu pai me ensinou uma coisa muito muito cedo, quando era novo ainda. Ele disse, livro tem 4 inimigos, pela ordem. Viúva, cupim, fogo e água. Porque viúva, algumas mulheres que não dão valor a livro, não é o caso da minha mulher. Eu vou cuidar, se ele morrer primeiro, lógico, né? Eu vou cuidar. Algumas mulheres se chateiam porque deixam de ganhar uma bolsa, um sapato, um carro novo, um vestido, porque o marido comprou livro para estudar, para investir. Então, na hora que o marido morre, a primeira coisa que ela diz, eu vou torrar o que me fez raiva a vida toda. Não é e nosso vende caso. a biblioteca por qualquer valor. Ou doa. Leva daqui, eu não quero ver isso. Eu assisti essa cena já com várias viúvas, infelizmente. E de pessoas conhecidas, de pessoas do relacionamento nosso. Cupim, a biblioteca já teve 2 históricos de cupim. Nós conseguimos a tempo, 3 livros apenas foram danificados, mas os 3 livros mais caros e raros que eu tinha. Os cupins escolheram esses 3 aqui, que eram livros importados de direito penal. Danificaram o livro, então, mesmo que não tenha danificado por completo, você não tem mais a mesma alegria de pegar um livro que está corroído por dentro. Fogo, você acabou de fazer a pergunta, fogo e água são 2 coisas que destroem completamente uma biblioteca. Então, talvez, para diminuir a tristeza, se houvesse um incêndio na biblioteca, talvez fosse melhor que eu perdesse todos os livros. Todos. Nenhum? Não queria. Não queria mais, porque eu ia sempre me recordar desse incêndio, de uma coisa ruim, e isso não ia fazer bem. Então, eu rogo a Deus que isso nunca aconteça. Mas se, porventura, acontecesse... Prefere perder tudo. Preferia perder tudo. Tá vendo? O amor é por todos. Não existe um. Não existe. Não existe alguns. Não, todos são Tá, importantes. mas eu sei qual eu salvaria. Eu Qual? sei o que você escreveu. Mas esse ainda tem fora da biblioteca. Ah, tá. É isso aí. Então,
eu ia perguntar qual o livro preferido. A gente já sabe que não existe um preferido, mas algum que mudou a sua visão do mundo, da vida? Existiu algum que realmente foi um divisor de águas? Que você, eu sei que você ama a Deus, ama Jesus, é cristão, não vale a Bíblia, Era o que eu ia mas... citar. Ah, Porque não a Bíblia tem vale. tudo, ela Não. ensina tudo. Desde o comportamento social, como se alimentar, como Tá, mas proceder. sem a Bíblia, algum outro que realmente mudou, teve realmente a virada de chave, a história mudou a partir dali, a visão Existe da um vida. livro, eu não lembro os autores, são 3 autores americanos, é um livro chamado Pragmática da Comunicação Humana. É um livro de leitura difícil, mas esse livro, ele ensina muito em relação ao comportamento humano. Como você deve se comportar diante de alguns momentos, inclusive de adversidade. É um livro que me marcou bastante. E agora a pergunta que eu julgo mais difícil e até de uma certa forma triste, porque os nossos filhos são de uma outra geração, vivem com telefone, iPad na mão, então toda a leitura, toda a cultura que eles absorvem, infelizmente, né? Lógico, toda a cultura é válida, mas infelizmente ela não vem do livro, é do manejo com o papel. E eu sei que com certeza essa é uma preocupação sua de como é que a biblioteca ficará depois que você se for. Eu já falei que vou cuidar, mas acontece, tá, eu não existo. As crianças, como é que esse legado, como é que você enxerga que além deles cuidarem, como é que você gostaria que eles vissem isso? Eu não sei a importância que eles darão para os livros. Não sei se a importância será aquela que eu passo para eles. Até porque hoje a gente ouve de muitas pessoas que desavisadamente costumam dizer que não há necessidade de livro, você tem internet, você puxa qualquer livro, lê, existe audiobook, você coloca, fica ouvindo, muito diferente. Eu lembro que meu pai era processualista civil e ele lia os autores do processo civil no original. Ele lia Liebman, ele lia Chiovenda, no italiano. E eu perguntava para ele, meu pai, o senhor não tem esse livro traduzido? Não seria mais fácil uma leitura traduzida? E ele respondia, na tradução se perde muito. Eu lendo no original, eu leio o que o autor realmente quis dizer. Porque quando eu vou ler um livro traduzido, existem toques de pensamento do tradutor e não diretamente do autor. Então eu não sei como os filhos vão reagir diante de uma ausência minha. Seria muito interessante se doasse para uma faculdade ou para alguém que ama os livros. Eu tentei fazer isso em 2021, quando deixei o Ministério Público e ingressei na advocacia. Eu tinha muito livro no chão, porque eu não tinha mais local para colocar nas estantes. E eu doei 220 caixas de livros, você lembra disso? Lembro. Para o Rotary, através do Rotary, não foi para o Rotary, foi através do Rotary. Enquanto rotariano, eu doei 220 caixas de livro. Agora, nessa última arrumada de estante, eu doei mais 8 caixas de livros raros, por exemplo, os discursos do Rui Barbosa, por exemplo, alguns livros de Clóvis Bevilacqua. Então são livros raríssimos, livros clássicos, mas eu doei para pessoas que eu sei que vão fazer bom uso, não vão só colocar na estante, porque eu aprendi muito cedo também que um livro é muito importante. O pior livro serve, nem que seja para enfeitar uma estante, mas ele serve para alguma coisa. E todo e qualquer livro deixa um ensinamento, nem que seja o ensinamento de não se comportar. Eu li um determinado livro, não gostei, achei muito fraco e vou tomar aquilo ali como lição. Eu não vou seguir os ensinamentos daquela leitura. Então, todo livro é importante, todo livro deixa um ensinamento. Seja que livro for, ele deixa um ensinamento. E é isso, e agora para finalizar, lógico, a gente precisa que você deixe uma mensagem não só
para as pessoas que são também apaixonadas pelos livros, mas como é que você pode fazer com que alguém que não é, como eu vou ser muito sincera, eu sou realmente adepta ao audiobook. Eu prefiro muito mais estar ali ouvindo, fazendo outra coisa. Eu acredito que, e eu sei que a gente perdeu muito, porque quando você está lendo, você está descansando de certa forma, porque você está fazendo algo onde você está inteiro, você está presente. E no momento que eu estou no audiobook, eu acredito que fazendo outras coisas concomitantemente, eu não estou 100%. E eu sei que você não gosta, como você já falou, dessa história de audiobook. Qual a mensagem que você deixaria para convencer as pessoas que um dia gostaram e não gostam mais, preferem esse novo formato, como eu, de ouvir, ou esses que nem ouvir gostam? Como é que você convenceria alguém que a leitura realmente é um momento que pode mudar a sua vida e que acrescenta? Como é que ela acrescenta na vida de alguém? O exemplo ensina muito. Eu costumo presentear as pessoas com livro, porque é o melhor presente que me dão. Adoro quando ganho um livro, seja sobre que assunto for, ele é interessante. E gosto quando fazem comigo aquilo que eu faço com os outros. Quando eu entrego um livro de presente, depois eu cobro da pessoa. Como é que foi a leitura? O que você achou mais interessante no livro? Você gostou? Você não gostou? Porque, claro, quando se presenteia alguém, você sabe que tipo de presente vai dar para uma pessoa. Por exemplo, se alguém que gosta de culinária, eu não vou dar um livro de filosofia. Se alguém que gosta de filosofia, eu não vou entregar um livro sobre plantas. A gente tem que saber do que a pessoa gosta para saber como presenteá-la. E esse exemplo é um costume meu presentear pessoas com livros. Eu escrevi somente 3 livros, escrevi todos eles em coautoria. Escrevi um sobre o novo Código Civil, a influência do novo Código Civil no direito penal, em coautoria. Escrevi um outro em coautoria também sobre direito penal e escrevi um sobre minha família com o professor de história, o professor Carlos Dias, um dileto amigo, grande pesquisador da cidade de Altos, no Piauí. Nós juntos escrevemos esse livro. Inicialmente seria uma orientação para a família, mas ele saiu da família e ganhou algumas bibliotecas. Então, já tenho alguns esboços de outros livros que ainda não tive a coragem de levar ao público, mas espero que isso aconteça o mais rápido possível. Então é isso. A gente quer convidar você para continuar aqui conosco. Teremos muitas outras conversas, bate-papos descontraídos, porque aqui o objetivo não é só ter informações sobre direito, sobre tudo que o Raulino conseguiu construir como professor, mas também nós queremos saber coisas mais íntimas. E a gente vai trazer isso muito mais e muito mais, como foi hoje. Eu espero que você tenha gostado. Continua aqui conosco. Muito obrigado por ter passado uma parte do seu tempo ouvindo essa nossa conversa, que não é uma conversa só marido e mulher, é uma conversa de amigos, mas uma conversa que pode orientar e ajudar alguém. Se nós atingirmos esse objetivo, já estamos plenamente satisfeitos. É isso aí. Beijão e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.